Olá, muito boa noite. Hoje temos na 344ª jornada de oração. Que beleza. Somos mesmo pessoas belas porque temos sempre, mas sempre, assim, a subir para algum lugar, não é? Estão todos bem? Eu espero que sim, que estejam todos muitíssimo bem. Estou aqui para isso. Então, Marlene Cordeiro, muito boa noite. Espero que estejas boa e a tua filhota e todos aqueles que te rodeiam. E então, Ana Paula Venâncio também um abraço para o Chico. Mónica Gomes, olá, João Gabriel Bairradas, como está? Lília Vitória. José Almeida, como está, José Almeida? Rita Muniz, Santo Jorge, olá, Nélia Capela. Isilda Luís, Alzira Santos, olá minha querida mãe, Rita Muniz, minha querida amiga Tânia Casemiro, Helena Martins, Graziela Calado, isto é giro, Teresa Neto, Olinda Lopes, Oliveira, um beijinho, um abraço, ainda bem que vamos indo, meu querido João Gabriel. Maria de Souza, boa noite. Escrevi 343. Ai, Jesus. A sério. Mas olha que tinha que ser 344. Não sei como é que eu escrevi. 343. Mas eu lembro-me de estar a mudar, hein? Pois muda-se ao fim. Eu não falo mais qual é e muda-se ao fim. Vai ver a Isilda Luís, como está? António Luís, um abraço enorme. Nélia Capela, boa noite. Cátia Rodrigues, como estás? José Luís, estás bem? Não me enganei. Não se enganou, diz a Marlene Cordeiro. Já estou mais satisfeito. Ana Carreira, boa noite para todos. Dete Margarida, olá, boa noite. Ricardo Fernandes, boa noite. Meu grande amigo. Maria Teresa, boa noite. Filomena Frazão, Filomena, espero que estejas feliz, muito feliz e espero que estejas muito bem. Muito boa noite. Hoje está aqui Cátia Rodrigues, boa noite, como estás? Catinha Rodrigues. Mónica Morato, estás boa? Um grande abraço, Ricardo. Teresa Neto. Olá, boa noite. Isto aparece mais depressa de um lado e do outro. Sim, passou. Sandrina Silva, João Batista, boa noite. Aí aparece mais em vocês que em mim. Ai, dói. Então temos que ajudar o Pedro. Então vamos ajudar o Pedro. A Dete diz que ainda dói o braço ao Pedro. Olha, mas... Espera lá, eu estou onde? Espera lá. Está aqui uma coisa mal, hein? Tá. Sabem o que é que está mal, hein? Então, mas... Eu estou a ver qual, é? Eu tenho que ver aqui. Esperem um bocadinho que eu acho que houve aqui um engano. Não sei onde, mas que houve. Houve aqui um engano. Tenho que ver aqui. O que é que se passou? Não é para vocês. Boa noite, filha. Olha, já te disse boa noite ontem e torno-te a dizer hoje. Maria Coutinho, como está? É que eu comecei e estou a receber por outro lado. Estou a fazer para o outro lado também. Mas
acho que não estou a transmitir para o outro lado e vocês aí não são capazes de me dizer. Tenho que eu fazer aqui. Esperem só um bocadinho que eu tenho que... As coisas estavam tão bem, mas parece-me que houve aqui uma falha qualquer. E eu tenho que ir ver, porque eu estava a fazer para 2 lados e agora pareceu-me, não sei porquê, que não estava a fazer para os 2 lados, que só estava a fazer para um lado e eu tenho que estar a fazer para o outro. Ai, me perdoe. Mas se eu for aqui... Mas como é que eu fiz isso? Não sei. Às vezes acontece. A sério. Já está aqui. E que bom. Então, Cláudia Raimundo, beijinhos, boa noite. Cici Santos, Ana Lopes, agora já está nos 2 lados. Para o outro lado, desculpem, mas depois faço a ligação, está bem? Pronto. Então, Ana Lopes, como estás? Está tudo bem por aí? Tens que o trazer cá antes de ele ir embora. Vê lá se o trazes cá breve. Cláudia Raimundo, boa noite. Eu já li, querida, já li. Alzira Santos, boa noite. Cansada, Ana Lopes. Diolinda, boa noite. Círculo Fraternidade, boa noite. Círculo Fraternidade está aqui connosco. Agora tenho que ir aqui. Maria Luísa Pinto, Rui de Carvalho, boa noite. Rosário Santos, Ana Lopes. Ana Paula Benanci, estás melhor? As coisas estão melhor. Boa noite, Diolinda. Maria Luísa Ribeiro Pinto está com um E que não se percebe. Agora já não pode estar, porque já coisa. Já tirei isso. Está com um E porque eu estou a falar para 2 lados. Esta jornada de oração está a ser transmitida também para outro lugar. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa jornada de oração de hoje e que possamos nós todos, não é? Como a Lourdes Tavares, estarmos bem e dar-nos um abraço, e a todos aqueles que de alguma forma estão conosco, abraçá-los a todos. Margarida Batista, muito boa noite e boa noite a todos. Achavas que estavas bem, mas não estás bem, Ana Paula Venâncio. Vê lá. Preciso saber isso. Preciso saber isso. Maria de Souza, boa noite, Maria de Souza. Não, não estás bem. Assim não estás. Mário Henriques, como estás? Boa noite. Amor e gratidão. Lourdes Tavares, já disse. Maria Luísa Ribeiro Pinto, continua 2 vezes. Continua 2 vezes. E os outros também estão a ouvir em 2 vezes, vá, digam lá. Estás a ouvir em 2 vezes, Rui Carvalho? Ou está tudo bem? Eu pareceu-me que estava tudo bem. Eu me enganei, foi para o outro lado que eu estou a fazer é que eu me enganei, não foi para o vosso lado. Neto Margarida mandou aqui muitas coisas para si próprio e para os outros todos juntos. Elsa Antunes, boa noite, está tudo bem? Acham que eu estou bem? Olá, Susana Duarte, boa noite.
Fátima Branco, um abraço enorme, boa noite. Estás a ouvir bem e a ver bem, não estás, Rui? Mas sem ecos. Está bem, pronto. Ótimo. Fala, Marcelino, como está? Boa noite. Que sejas muito feliz. Penso que estás cheia de felicidade, não estás? Hoje vocês têm que estar muito felizes. Porque eu quero. E se eu quero, pode ser. Sem eco. Rui Carvalho diz sem eco, portanto está. Rui Carvalho está a saber. Para a Nélia Capela, olá Nélia Capela, Elsa Antunes. Para a Túlia também. Eu às vezes estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sabia, Paula Marcelino. Está sem eco, diz a Elsa Antunes, é porque está. Agora já está tudo bem. Boa noite também para vocês todos. Muito boa noite para vocês. Ouve-se a TV. Ai, ouve. Então esperem só um bocadinho que eu vou baixar a TV. Olá, boa noite para todos. Relaxando. A Ana Lopes está relaxando. Rui Carvalho, não te esqueças de todos. Tu faz alguma coisa. Pronto, é que já não se ouve a televisão. Já fui lá tirá-la. Não é? Fui lá tirá-la. Fui tirar o som à televisão. Olá, boa noite, amor e gratidão, Ana Carvalho. Hoje estamos mesmo de sério. Então, vamos todos conversar hoje. Mónica Andreia Ribeiro. Boa noite. Mónica Andreia Ribeiro. Uma rosa também para ti. Eu gosto muito de rosas. Vamos lá ver, então. Conceição Ribeiro lembrou-se da Túlia Veloso, acho bem. Tenho que assim beber um bocadito de água de vez em quando. A Teresa Neto, Maria de Souza. Olá, minha querida, como estás? Acho que precisamos de um grande milagre. Qual é o milagre que precisas? Obrigado, Sr. Fernando Isa Paula Marcelino. Helena Reis, boa noite. Amor e gratidão. Qual é o grande milagre que precisas? Diz lá, que é para nós sabermos o milagre, que é para fazermos já o milagre, não é? Enquanto eu tenho os meus santos acordados, é melhor falarmos já nos milagres. Porque senão eles adormecem e já não ouvem as minhas preces. Eles são os meus santos, não são os vossos, não é? Vocês nem os conhecem de parte nenhuma. Será que não, Rui Carvalho? Então, Ana, diz lá, qual é o milagre que nós precisamos? Que a pandemia acabe de vez e eu ter saúde e tempo. Para tu teres saúde e tempo que estou por cá. Faço conta de ir embora cedo. Eu li. Li a sério. Li só que não disse. Eu não posso dizer tudo. Tá bem.
Mónica Gomes, boa noite. A Margarida Batista também precisa do milagre. Olha, hoje todos precisam de milagres. Se é para sofrer, posso partir cedo. Depois tens que cá voltar outra vez e sofrer o resto, ora puxa. Isso também não é a solução. Clara Fonseca, boa noite. Todos precisamos de milagres. Então temos que combinar um dia deste e vamos ao Nosso Senhor dos Milagres falar com ele e conversar com ele seriamente. Todos precisam. Então nós temos que fazer. Olá, Bruno. Ai, que disparate. Nuno Matos. Ai, como eu estou hoje. Boa noite a todos, amor e gratidão. Nuno Matos. Então vamos lá. Vamos reunir-nos e vamos... e vamos... António Luís, boa noite. Já te mandei um abraço hoje. Não estavas presente, mas estavas. E a Graziela Calada a dizer para eu me lembrar dela se for fazer milagres, está bem? Eu vou aos milagres, conversar com o Nosso Senhor dos Milagres e vejo logo o que é que ele diz. Mas às vezes ele não faz assim milagres. Dá indicações para depois o milagre se dar. Os nossos santos adormecem, prontos. Os nossos santos adormecem, pronto. Nós ficamos assim. Pronto, está bem, Elsa Antunes, mas temos que ser mais, muitos. Vamos lá à porta e dizemos a eles que queremos, então, realmente, um milagre. A fé antecede o milagre. É uma questão de fé que nós temos que ter para o milagre se realizar. Porque se não tivermos fé, também a vida não é boa. E como a fé antecede o milagre, o melhor é nós começarmos a ter fé para realmente as coisas começarem a acontecer. E a Mónica, a Andreia Ribeiro, diz aqui, milagres todos nós precisássemos, que a pandemia acabasse, que houvesse paz no mundo e que eu pudesse falar com o meu pai. Estou a pedir muito, não estás a pedir muito. Estás a pedir o que deves pedir. E é assim que se deve pedir. Também quem pede pouco, olha que mais vale pedir tudo e receber só um bocadinho do que não pedir um bocadinho e não receber nada. Sim, é verdade. Olha, ainda bem, temos que combinar, Maria de Souza, combinamos uns com os outros e depois aparecemos lá. Levamos uma cana, para a cana medir a distância e depois ninguém pode dizer nada. E até agir, porque uma cana é sempre bom para a gente andar, para nos ajudar a fazer a caminhada, porque, parecendo que não, o Santuário dos Milagres é um bocadito assim, de um lado ao outro, ainda é um bocadito grande. Ana Cristina, já começaste a trabalhar no trabalho da discoteca ou as discotecas e os bares ainda não abriram? Vão abrir agora, é? Então, abraço de luz, António Luís. Então, vamos cá. A força da nossa fé e a força do nosso querer muitas vezes produzem um milagre. Nós também temos que ter um pouco de atenção, por exemplo, às coisas que nos rodeiam. E temos que começar a valorizar e a prestar muito mais atenção aos pequenos sinais que a própria vida nos vai dando. Porque a vida dá-nos sempre sinais. Até o nosso corpo nos dá pequenos sinais quando está saudável e quando se fica doente. Nós só temos que ter em atenção os pequenos sinais que a vida nos vai dando para que
realmente possamos obter o grande milagre, que é nós sentirmos-nos bem, sentirmos felizes, sentirmos mais graciosos e sentirmos mais empáticos uns para com os outros. O grande milagre da vida é o entendimento que se pode ter da própria vida. Então, a compreensão que nós temos da própria vida leva-nos a fazer e a conquistar o milagre da própria vida. E o milagre da própria vida é realmente o que é necessário para depois nós encontrarmos o nosso caminho, para depois nós encontrarmos as coisas, o que é necessário à nossa evolução e que nos rodeia. Nós temos que ter sempre consciência que a nossa fé tem que ser, não pode ser abalada por nada. Temos que ter consciência que a nossa fé tem que ser inabalável para realmente nós conseguirmos, porque a fé traz o milagre. Nós precisamos ter fé. Muitas vezes nós temos fé nos outros. Temos fé nos santos, nos arcanjos, nos anjos, na espiritualidade superior, mas não temos fé em nós próprios. Evidentemente que toda essa panóplia só poderá nos atingir se nós tivermos fé em nós próprios. Então nós temos que acreditar em nós próprios, temos que ter a noção exata de que nós próprios conseguimos realizar e conseguimos ir ao encontro do tal milagre que procuramos na própria vida. É verdade que as coisas estão um pouco confusas e tendem a estar ainda mais confusas, porque o homem não para um só segundo para pensar no outro homem. O homem julga-se poderoso e julga-se o verdadeiro senhor de todos os homens, mas ninguém é tão poderoso assim e ninguém é verdadeiro senhor de todos os homens. Nós andamos na Terra para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos, para amadurecermos, independentemente de tudo aquilo que a gente acredita ou não acredita, não tem importância nenhuma. Mas há uma coisa que é fundamental naquilo que nós quisermos enverdar e empreender, nós termos fé. Nós acreditarmos na nossa potencialidade. Nós acreditarmos que somos fortes, acreditarmos que somos saudáveis e acreditarmos também, mas acreditarmos em nós, em tudo o que se passa connosco, desde o nosso interior ao nosso exterior. Nós, se acreditarmos em nós, nós conseguimos chegar onde sempre nós temos que chegar e onde queremos sempre chegar. Por isso, sejamos nós os autores dos grandes milagres da nossa própria vida. Sejamos nós os grandes construtores. Saibamos nós produzir a energia necessária que leva ao tal milagre que nós procuramos. Até o problema pandémico em que vivemos se resolve se todos os homens se unirem na sua própria crença e acreditarem em si próprios e tiverem o desejo firme e inabalável, o desejo forte de triunfarem. Nós acabamos por triunfar na vida quando nós realmente encontramos o ponto de equilíbrio interior que existe em nós e a nossa própria força. Evidentemente que são aspectos que muitas vezes são aspectos que nós não lidamos e nem sequer damos conta. Mas se nós estivermos atentos, a nossa vida nos proporciona outros caminhos e soubermos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá. Nenhum de nós nasceu para ser tão infeliz assim. Nenhum de nós nasceu para ser tão pobre assim. Nenhum de nós nasceu para sermos tão humilhados assim. Nós nascemos para aprendermos a felicidade, para vivenciarmos a felicidade e para vivenciarmos um bem-estar e uma paz em geral. Pena é que há homens que não pensam assim e pensam só em si próprios e usurpam todos através do poder, usurpam todos
todas as oportunidades que nos são dadas, eles usurpam-nas. E nós temos que ter, então, aí um estado de indignação e de não ficarmos parados perante a vida e irmos buscar aquilo que é nosso, não deixarmos que nos roubem. Porque muitas vezes nos roubam os nossos momentos de felicidade. Muitas vezes roubam-nos a nossa própria vida. Através de coisas que não têm fundamento e que são coisas que fazem só para alguns, não fazem para a comunidade toda. Quem é que está neste momento preocupado, muitos dos homens, não é? Do poder e do dinheiro. Quem é que está preocupado com esta situação pandémica? Quem é que está preocupado se as pessoas sofrem ou não sofrem? Quem é que está preocupado se as pessoas morrem ou não morrem? Quem é que está preocupado? As pessoas do poder, perderam o respeito pela humanidade, mas em todos os países, em todas as nações. É por isso que existe tanta morte causada por esses mesmos homens. É por isso que existe tanta doença causada por esses mesmos homens. Há doenças que poderiam ser curadas, mas esses mesmos homens entendem que não têm que curar, têm que manter, porque só assim é que financeiramente eles conseguem grandes fortunas, mas eles esquecem-se que não vão levar com eles as fortunas. Embora hoje a espiritualidade já proceda de outra forma com a humanidade e faz cumprir muito rapidamente a lei da causa do efeito, o que antigamente demoraria muito mais tempo, hoje demora muito menos tempo. Demora menos tempo nós a termos um problema, a sofrermos, a cairmos na estrada, mas também demora menos tempo aqueles que proporcionam essa desgraça nossa, eles receberem a sua colheita. E isso é importante, porque o tempo passa rápido, e como passa rápido, e nós não conseguimos parar o tempo, essas pessoas também vão beber do mesmo veneno, entre aspas, que estão a dar a todo um povo, a toda uma nação, a toda uma humanidade. Porque nós sabemos perfeitamente, quando os homens se comportam como se devem comportar, como seres humanos, com humildade e com verdade, eles conseguem descobrir o que é adequado às nossas enfermidades, sejam elas morais e espirituais, sejam elas físicas ou psíquicas, sejam elas mentais, sejam elas de que ordem for. Há sempre uma forma que a vida põe de forma a que nós possamos sair da embrulhada em que nos encontramos. Evidentemente que isso pertence aos homens que se dizem sábios e senhores e comandantes do próprio mundo, das próprias cidades, das próprias aldeias, dos próprios países, dos próprios lugares. E esses são os homens responsáveis que de responsabilidade não têm uma grande irresponsabilidade porque preocupam-se demasiado com o seu próprio poder e esquecem-se. O seu poder deveria servir à comunidade. O interesse do seu poder é pela comunidade. É como alguém que vai para religioso. Quando se vai para religioso, o religioso tem consciência que vai viver para a comunidade e fazer o melhor para a comunidade e ajudar a comunidade a resolver os problemas. O político deve fazer a mesma coisa. O professor, o médico, todos aqueles que fazem parte desses poderes devem fazer, os governos devem fazer a mesma coisa. Infelizmente, nós sabemos que há religiosos que não é esse o interesse maior que os move, mas é um interesse egoísta, é um interesse de posse em relação ao outro e de manipulação. E esses são os grandes triunfadores da vida. Está na hora de nós sabermos despertar e percebermos o funcionamento da própria vida, no sentido de não deixarmos de forma alguma a que esses homens possam então nos englobar no sentido negativo e destrutivo ou de paragem, para que nós não possamos evoluir e não possamos crescer. Em tempos idos, o nosso país, em tempos idos passados, o nosso país sofreu
uma grande revés, que foi realmente nós estávamos sob o domínio desses homens poderosos também e que nessa altura castigaram muito o povo e fizeram muito mal ao povo. E a verdade é que depois vieram outros homens que se assemelharam a esses homens, porque antigamente nós sabemos, e quem viveu essa época, o padre, o médico e presidente, lá as pessoas da junta, pronto, o presidente da junta, o padre, o médico, o professor, eram realmente as pessoas da sociedade que mandavam a própria sociedade. Nós sofremos uma revés e pensávamos que íamos para a liberdade de dizermos o que deveríamos, e a liberdade de dizermos o que não devíamos, essa também é a realidade, e foi nessa liberdade de dizermos o que não devíamos e fazer o que não devíamos que nos faz encontrar no estado de sítio em que o mundo se encontra hoje. Nós olhamos para todos os países, esses homens de poder portaram-se tão irresponsavelmente que deixaram o seu povo entrar nesta pandemia e nesta agonia. Então, para corrigirem os seus erros, cometem outros erros maiores, que é impondo situações que não se podem impor, porque foram criadas determinadas regras, determinadas doutrinas, determinadas leis que não são cumpridas. São usadas as leis e fazem-se leituras convenientes e de conveniência. Evidentemente que isso perturba a própria humanidade e a própria cidadania. E aí a espiritualidade tem que estar quieta no seu lugar. Não se pode movimentar, porque isso diz respeito ao livre-arbítrio do homem. E quando o homem usa o seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal, então o homem tem que responder pelo uso desse livre-arbítrio. Ora, se a própria vida nos faz o favor de nos dar sinais e nós não seguimos esses sinais e não seguimos essa força e deixamos esses homens do poder continuar a fazer o que fazem, nós nunca saímos da mesma cepa torta, como se diz popularmente. Então, às vezes vendem-nos coisas para nos calar, vendem-nos ideias para nos calar, mas não passam de ideias, não passam de coisas, porque os atos é que contam. E muitas vezes nós temos leis que nos oprimem, que não nos deixam falar. Se alguém vem dizer a verdade, é silenciado. Então, nós estamos a viver, na sua essência, essa época anterior. E muitos países estão a viver essa época anterior, porque os povos não se movimentaram, porque os povos se silenciaram e porque os povos não lutaram. Nós, para obtermos o milagre da nossa vida, nós temos que perceber que nós estamos dependentes de todo um conjunto de coisas que nos rodeia, e esse conjunto de coisas tem que estar a funcionar equilibradamente, pois se não nos estiver a funcionar equilibradamente, vai nos prejudicar a nossa própria vida. Desde os salários que recebemos, as condições de trabalho que não temos, desde os filhos que queremos ter e acabamos por não ter, e da cultura que queremos ter e acabamos por não ter, porque a vida, ao andar tão depressa, nos faz também pensar que nós não podemos estar tanto tempo parados e dependentes. Então, essas pessoas que se dizem tão sábias e tão inteligentes, são sábias e inteligentes para nos manterem no silêncio e para nos manterem parados, para nós não lutarmos. Até muita gente pensa que não pode não ter nenhuma influência, mas até as nossas relações amorosas muitas vezes são influenciadas pelas nossas relações políticas, pelas nossas relações sociais. Ora, o que deveria ser o político, o social e o religioso deveriam estar em equilíbrio constante para que nós pudéssemos fazer a nossa própria vida. E isso, nos dias de hoje, não acontece. Pois nós temos a tendência de culpar a espiritualidade da sua inércia,
Mas esquecemos que as leis são claras e que a espiritualidade só pode atuar quando o próprio homem permite que ela atue. Ou seja, a espiritualidade nunca vai atuar se o homem não atuar, se o homem não se assumir como espiritual, ser encarnado espiritual. Então, se o homem não se assumir, a espiritualidade não tem a porta aberta para poder entrar na casa, ou seja, na morada, na nossa morada. E é por isso que hoje se vê muito mais sofrimento. Embora muitos digam, mas há muito mais gente, há muito mais informação, por isso há mais sofrimento. Não. Existe mais sofrimento porque houve valores negativos que foram cultivados acerrimamente e fanaticamente e que não nos permitem, de alguma forma, crescer. Portanto, nós acabamos por ficar prejudicados, porque não se admite as pessoas muitas vezes trabalharem de sol a sol e trabalharem bastante e serem recompensadas quase minimamente e serem retiradas das suas recompensas 3 vezes mais do que aquilo que se deveria retirar. Então, aí é um impeditivo para a nossa felicidade, porque nós acabamos por não ter meios para construirmos a nossa própria felicidade. Evidentemente, se nós respeitássemos todas as leis espirituais e morais, nós conseguiríamos, não era uns respeitarem os outros não respeitarem, que é o que está a acontecer no momento atual e nos problemas da atualidade, é realmente nós respeitarmos todos, mas todos sem exceção, as próprias leis da natureza, as leis da moralidade, as leis do bom senso, leis essas que foram sendo criadas não pelo homem, mas pela questão da moral e da inteligência, da lógica, como uma espécie de matemática, e que essas leis já existiam, apenas foram aperfeiçoadas pelo próprio homem. Mas o homem, como sempre egoísta e insensível, tratou dessas leis de forma a que fosse conveniente para si e para aqueles que os rodeavam. Um homem de poder nunca deve realmente agir em conformidade para si próprio e para seus próprios familiares, porque se ele fizer isso, não está a obedecer ao mandato que lhe foi concedido pela população inteira e está realmente a satisfazer toda uma panóplia de pessoas que estão em desacordo com o bem-estar, com a paz e com a evolução material do ser humano. E aí ele fica mais pobre, fica mais desanimado, e é aí que ele fica mais doente. E depois também houve aqueles que egoisticamente perceberam que mantendo as pessoas doentes ganhariam muito mais do que as curar. Então apostaram mais na construção de manter as pessoas doentes, aliviando-lhe o sofrimento, mas nunca as deixando curar. E é por isso que esta sociedade está doente, é por isso que esta humanidade está doente. Está doente porque esses homens responsáveis, que são os irresponsáveis, não estão a cumprir as leis, não estão a cumprir os mandatos, não estão a cumprir a moral que lhes foi depositada. Então, um reflexo de um só homem desses pode ter um reflexo na nação, numa cidade, numa aldeia, pode ter um reflexo muito negativo e deveria ter uma consequência muito negativa. E não, deveria ter uma consequência positiva. É por isso que a vida nos ensina que nós, observando, nós percebemos que esses homens não são os melhores homens para estarem a ser os nossos pastores ou os nossos mestres, ou para estarem a comandar as nossas vidas e as nossas nações. São homens que nós devemos nos indignar e devemos, então, tirá-los daqueles locais e anulá-los, nem que fosse através da indiferença e da indignação e do desprezo, porque é isso que eles nos dão. Eles têm-nos a nós, como humanidade, pessoas indiferentes, desprezam-nos e humilham-nos. Então, nós temos que fazer
uma luta para que realmente esses homens possam compreender que não são senhores do mundo. Porque, no fundo, se nós formos ver, existem os 7 países, os G7, que são os países mais ricos do mundo, os G20, aqueles mais ou menos. Então, nós aí percebemos que as atitudes tomadas não é para o bem comum, é para os seus próprios países e muitas vezes para os seus próprios bolsos, para a sua própria família. Mas esquecendo-se, porém, que são gestores, e eles são gestores do fruto do nosso trabalho. Então aí, como nós não fazemos nada, nem nos indignamos e aceitamos, eles continuam a panóplia da destruição e continuam a espalhar a infelicidade e a impedir o crescimento moral e o espiritual e o material de cada um de nós. Evidentemente que a espiritualidade aqui não poderá fazer muita coisa quando nós ficamos parados. Agora, se nós começarmos a caminhar, a indignar-nos, a mostrarmos coragem, persistência, a mostrarmos a nossa inteligência, porque todos nós somos dotados de uma grande inteligência, só que muitos de nós não sabemos. Se nós começarmos a fazer isso, nós começamos então a alterar o panorama que se vive atualmente e conseguimos conquistar o verdadeiro milagre da vida e o verdadeiro sentido da vida, que agora está enraizado pelas suas atitudes e pelas leis que lhes são mais convenientes para eles e não para uma aldeia, para uma vila, para uma cidade, para um país, para uma nação e para um continente. Então é por isso que a humanidade hoje sofre. E depois vêm alguns que são ligados à religiosidade a pôr água na fervura, mas sem tomarem a iniciativa da indignação, da palavra e da ação. Só vão fazendo no seu silêncio, mas não são capazes de realmente dar um passo alto, subir as escadas da própria vida para assim poderem corrigir. Porque também têm o seu receio, estão presos a coisas do passado, deste passado agora, e têm os seus interesses. Lá está. Não é o interesse maior que os rege. E é aí que é uma pena. É uma pena. Muita pena. Porque aí nós estamos a viver uma autêntica manipulação coletiva. E nós vamos indo para onde eles querem que nós vamos. Vamos fazendo o que eles querem que nós fazemos. E nós deveríamos fazer e ir por onde achamos que é melhor para nós e não que é melhor para eles. Existe uma dualidade aqui, que embora sirva para a aprendizagem do individual, existe uma dualidade aqui muito grande que é preciso ter-se consciência dessa dualidade e fazer essa luta da indignação, da persistência, da coragem. Não mostrar medo é muito importante e dizer as coisas na hora certa, sem medo, é muito importante. Porque aí, se nós começarmos a proceder assim, temos a força da espiritualidade. Porque abrimos a porta aos seres espirituais mais elevados e eles vêm em nosso auxílio e socorro. É por isso que muitas vezes nós temos conhecimento de casos extraordinariamente belos, onde a espiritualidade interfere porque tem a porta aberta e porque tem a permissão da individualidade. E então aí a espiritualidade produz o tal milagre que nós estamos à procura. Então, para melhor encontrarmos o milagre, é preciso que nós saibamos aquilo que queremos, saibamos acreditar em nós, termos fé em nós próprios, saibamos, sobretudo, pôr em ação no nosso caminho determinadas atitudes que levam e são condutoras da mudança, para que assim todos possam usufruir daquilo que têm por direito usufruir, como daquilo que têm por dever
também espalhar. Então o que se passa é muitas vezes a nossa inércia e a nossa discussão uns com os outros. Mas não é bem assim. Mas não. Porque as pessoas dizem, não é bem assim, mas também não apresentam aquela solução adequada ao bem de todos. Pode não ser bem assim para mim, mas pode ser bem assim para 1 milhão. Então eu não vou sacrificar 1 milhão só porque aquilo não é bem assim por mim. Eu tenho que respeitar esse 1 milhão, então esse 1 milhão tem o direito de ser feliz. E se eu quiser ser feliz, então tenho que começar a fazer um caminho mais correto, mais justo, mais consciente e mais livre. E essa liberdade nasce quando, no momento exato em que eu percebo que aquilo está errado, porque aquilo não está a servir todos os cidadãos, está a servir a alguns cidadãos. Então aí eu tenho que atuar. E o mal todo é nós ficarmos parados, quietos e à espera que o nosso santo faça o milagre. Ele não vai fazer, por mais promessas que lhe façamos, por mais conversa que tenhamos com ele, se nós não tivermos uma atitude de acordo com as leis da evolução terrenas e de acordo com as leis da evolução material e espiritual. Temos que ser nós a darmos os passos para que a intervenção divina, podemos lhe chamar assim, para que a intervenção do subjetivo, para que a intervenção da própria espiritualidade se dê. E aí sim, que ninguém tenha dúvidas, o milagre acontece de um dia para o outro. Nem chega a ser de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Nem chega a ser de uma hora para a outra, de um minuto para o outro. Tudo se muda. Tudo muda. E é aí que muitas vezes não nos ensinam desde pequenos essas coisas. Vão nos ensinando que nós devemos seguir os passos dos outros. Não nos ensinam que nós devemos seguir os nossos próprios passos, o nosso próprio saber, o nosso próprio entendimento, a nossa própria inteligência e a nossa capacidade de compreensão, a nossa própria persistência e a nossa indignação. Vão nos ensinando que devemos seguir, porque é politicamente correto seguir-se, mas não nos traz felicidade, não nos traz paz, não nos traz bem-estar e não nos deixa descobrir a nossa própria espiritualidade. Porque todos sabem, no dia em que um de nós começa a descobrir-se a si próprio e a fazer uso das suas faculdades, sem medos, sem receios e sem estar prisioneiro de nada, assumindo as suas próprias responsabilidades, nós sabemos perfeitamente que a espiritualidade vai atuar, vai nos ajudar e nós vamos conseguir esse dito milagre. Então, o milagre depende sempre da nossa ação. Pode ser uma ação mínima, uma ação que nós até achamos que aquilo não tem importância nenhuma, mas que faz toda a diferença. Depois a forma de nós querermos as coisas. Temos que ter muita atenção da forma como queremos. Porque nós, se queremos algo, temos que ver se vamos magoar alguém, ou prejudicar alguém, ou empatar a evolução de alguém para obtermos aquilo. Porque se aquilo que queremos for objeto de travar o crescimento moral e espiritual de alguém, de estragar a vida de alguém, já é errado. Então nós temos que mudar para algo que não estrague a vida de ninguém e que nós não sejamos os responsáveis pela desgraça alheia. Por isso é que houve um grande homem que passou pela Terra e que se discute muito sobre ele, que disse, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É minha crença, e eu creio, que agora mais rapidamente que antigamente, quando eu era mais novo, mais rapidamente nota-se que essa lei da causa do efeito, essa consequência de uma ação,
seja ela positiva ou negativa, se dá mais rapidamente. E então, eu creio que daqui a alguns anos e poucos, toda a humanidade vai sofrer uma transformação de tal forma, mas vai sofrer essa transformação graças ao seu despertar, ao seu encontro e à sua ação. Só assim é que poderá haver essa transformação. A minha oração estará sempre com todos e com a humanidade. E como a minha estará, milhões de orações estão. E é a esperança nessas milhões de orações, nessas milhões de ações positivas e construtivas, que eu ponho na mudança do próprio planeta e da própria humanidade. E aí sim, eu creio que o milagre se dará. E não tenho dúvidas nenhumas que aí existem mesmo milagres. Pensem e reflitam um pouco, à vossa maneira, não à minha, à vossa maneira, mas deem vocês o primeiro passo e vocês verão que têm esse tão almejado milagre que andais à procura. Agora vou passar à oração. Mas tenho que beber um pouco de água. E agora fazendo uma respiração, uma inspiração profunda. Para relaxar os músculos, os nervos, para relaxar o corpo. Embora esteja a fazê-la mal, esperem lá. Agora foi mais correta. E agora inicio a jornada de oração hoje. Queridos amigos espirituais, a situação está-se a tornar insustentável na Terra e muitos de nós ainda não reparamos nessa insustentabilidade. Precisamos do vosso auxílio e precisamos de alguma forma do nosso próprio auxílio. E é por isso que hoje vos dirigimos a vós, almas puras, e é por isso que dirigimos a vós, seres espirituais puros, puros nas ações, puros nas ideias, puros em toda a energia que circula em nosso redor. Nós dirigimos a nossa prece, a nossa oração, a nossa concentração, o nosso entendimento para conseguirmos dar os nossos passos firmes, certos, para conseguirmos desamarrarmos-nos daquilo que estamos amarrados, de alguma forma que nos amarraram, através de conceitos que não são assertivos. Então precisamos aqui do vosso auxílio para que a nossa mente comece a funcionar corretamente e com uma certa coerência, de modo a que nós possamos ver as portas abertas e abrir as janelas para que o sol possa entrar em nossa vida e para que a vida faça sentido em nós próprios e para que nós possamos triunfar sobre todas as coisas que neste momento nos estão a aprisionar. São muitos aqueles que estão em sofrimento, são muitos aqueles que sofrem de verdade. E nós
Gostaríamos que eles não sofressem. Gostaríamos que o sol entrasse pelas suas portas, a luz entrasse pelas suas janelas, e o seu altar, que são seus corpos, e seus lugares, que são suas casas, e sua essência, que é sua mente, ficasse totalmente iluminada, forte e saudável, protegida, para realmente darem o passo necessário e certo para se libertarem de toda a mesquinhez que os rodopia e que os vai iludindo. E que nos ilude também a nós, porque no fundo, amando-se, nós temos uma tendência natural de perdoarmos sem entendermos o perdão. E é aqui que também solicitamos o vosso auxílio para que nós possamos entender o perdão e para que nós possamos usar esse perdão juntamente com o sol da vida para podermos alcançar então os nossos projetos, para podermos alcançar a nossa missão, o nosso trabalho, para podermos alcançar a nossa própria vida. É por isso que todos nós juntos estamos entoando cânticos de louvor e de graça, entoando o surgimento de energético da nossa própria essência, do nosso interior, para conseguirmos então levar de debandada todos os nossos irmãos que habitam este planeta e todos os homens e mulheres que querem atingir seus objetivos e querem o sol em sua vida. Ó bondoso Pai de todos os pais, Pai da terra, Pai do meio e Pai do espaço, escuta a oração desta humanidade, o pensamento e vê a ação. E se algo estiver errado, dai-nos o sinal da correção. Vós que nos amais de uma forma diferente, e vós, amor, que rodopiais de uma forma totalmente diferente daquela que sentimos. Tocai sempre a nossa essência, tocai nossa vida, tocai nosso ser, para que nós possamos, na verdade, percebermos a dimensão que nós somos. Auxiliai-nos nos momentos das trevas e da complicação. Auxiliai-nos nos momentos de confusão psíquica e mental, tocando-nos e transmitindo esse amor mais puro de todo o amor que vós possuís e que vós sentis. E também aquela energia mais bela de todas as energias, para que o nosso coração seja envolvido por ela, e a nossa mente, e a nossa essência, e para que nós possamos então termos a consciência, não aceitarmos de cruz, aceitarmos com lógica, com uma razão mais profunda do que a nossa própria razão, e com um ser mais profundo que o nosso próprio ser, para podermos realmente depois, de concertados, podermos consertar aqueles que cruzam nossas vidas de uma forma amorosa, de uma forma sensível, de uma forma verdadeira, embora tenhamos consciência que as verdades são muito relativas, mas também temos um outro sentir, que é a nossa ligação convosco. E é nessa ligação que nós apelamos a vossa presença sempre e o vosso auxílio sempre, para que nós possamos
crescer, para que nós possamos perceber os nossos objetivos reais e as nossas reais necessidades, e para que nós nos possamos libertar de todas as amarras lançadas e criadas por nós próprios. Às vezes somos inconscientes e somos inconsistentes. E aí apresentamos o nosso perdão, o perdão sentido, vivenciado, o perdão compreendido, o perdão amado. Ó Senhor dos Senhores e Deus dos Deuses, ó espiritualidade das espiritualidades, escutai estes vossos irmãos e estes vossos filhos e estes vossos parentes que andam aqui pela terra, caminhando muitas vezes desnorteados e sem rumo, precisando de nos encontrarmos para que possa haver essa atuação belíssima e indescritível e que ninguém, no fundo, consegue descrever quando se sente na realidade, em seu coração, em sua mente e em sua essência. Ó Espírito da Verdade, grande Senhor e Deus de todas as coisas, ó subjetivo sagrado, ó vós, que já vivestes as mesmas situações, porque nesta terra nada é inventado, já está tudo criado. É só uma questão de adaptação e aqui precisamos da vossa intervenção. E hoje nós desejamos todos em conjunto essa intervenção em nós próprios, essa intervenção em todos os homens, em todas as mulheres e em todas as crianças. Essa intervenção que para o sangue de correr e a violência de progredir. Essa intervenção que nos fará despertar para a nossa própria liberdade e para as nossas experiências tão grandes e vivências que já tivemos ao longo de séculos e séculos de existência. A nossa maior gratidão para vós, a nossa maior gratidão para todos os movimentos, a nossa maior gratidão para todos os momentos da própria vida e da unicidade das coisas, a nossa maior gratidão para o universo, que com o seu equilíbrio constante nos vai transmitindo esse equilíbrio também, e nós, num ápice de segundo, conseguimos agarrar esse equilíbrio e conseguimos transformar a nossa própria vida. Não nos deixais sucumbir por falta de força, de coragem e de determinação, de persistência e de crença em nós próprios, porque tu estás em nós e nós estamos em ti. Somos uma união perfeita que muitas vezes não cultivamos e por isso apresentamos o nosso perdão, o nosso sincero e humilde perdão, compreendido, aceitado, entendido também de alguma forma nesta materialidade em que vivemos e que não podemos descurar de forma alguma. Temos que saber cuidar de tudo e de todos. Auxilia-nos nesta hora negra que a humanidade está a ultrapassar e afasta da própria humanidade todos aqueles que estão a provocar a hora negra e prisioneira. Desperta os corações de quem está adormecido, seja humano ou espiritual, seja divino ou material, para que tudo se possa ser conseguido e para que os objetivos essenciais do indivíduo sejam atingidos. A nossa força,
o nosso agradecimento a vós, passo de todos os passos, a vós, Pai de todos os pais, a vós, Mãe de todas as mães, a vós, irmãos de todos os irmãos, a vós, humanidade, e a vós, espiritualidade, e o desejo sincero do equilíbrio em nós e em vós e neles. Abençoado seja o momento e o tempo, abençoado seja o espaço, abençoado seja a alegria, abençoado seja o discernimento, abençoado sejam todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças. A nossa terna e sincera gratidão. E pronto. Mais uma jornada de oração que nós fizemos. Mais uma jornada de oração em que estivemos reunidos. Com amor, com carinho, com dedicação, com fé, com esperança e com alguma caridade. Mais uma vez aqui tivemos todos e continuaremos a estar até triunfarmos sobre esta negritude que vai passando pelo mundo. Bem-aja a todos e façam o vosso trabalho, porque só assim é que conseguireis alcançar o milagre que desejais. Bem-aja a todos, umas santas e boas noites, e que possam dormir tranquilos, e que possam ser esclarecidos, e possam ter experiências sobrenaturais, produtivas. E assim dou por terminada a jornada de oração de hoje, que é a 344ª jornada de oração. Bem-aja a todos e cada um, seja concedido a cada um o que lhe for devido, seja concedido a cada um de vós o que lhe for devido, e seja concedido a cada um de vós o que for devido. Amor e gratidão, fé, esperança, caridade e, sobretudo, verdade. Bem-aja a todos. Até amanhã.